Bom dia a todos e todas. Eu sou responsável, então, por coordenar essa nossa mesa redonda. E nós decidimos que faremos, então, a apresentação de cada uma das palestrantes à medida que elas forem assumindo a fala. Começo, então, apresentando a professora Ana Maria Falcão de Aragão. A professora é psicóloga, professora titular do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Unicamp, é bolsista Produtividade e Pesquisa pelo CNPq. A professora realizou estágio pós-doutoral pelo Departamento de Didática e Tecnologia Educativa da Universidade de Aveiro, em Portugal. A professora também recebeu o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico Zeferino Vaz em 2012 e realizou estágio como Visiting Scholar na University of East Anglia, do Reino Unido, a convite do professor John Elliott. A professora tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia educacional, atuando principalmente nos temas formação de professores, processo de ensino-aprendizagem, psicologia educacional, gestão de conflitos, indisciplina, disciplina escolar e atuação do psicólogo escolar. Por favor, então, uma salva de palmas para a professora Ana Aragão. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz em ter sido convidada para fazer parte desse evento, mas estou muito aflita, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Conversar com um grupo tão distinto de professores, de pesquisadores de diversos lugares, como a Sueli falou. Mas eu, na verdade, venho conversar com vocês um pouco a respeito do que eu tenho desenvolvido em termos de pesquisas e olhando especialmente para a formação do professor reflexivo. Então, o título da conversa é esse: reflexividade, o princípio da indissociação entre teoria e prática encarnado na formação de professores. A professora Assunção Flores está aí. Não, porque quando eu apresentei esse título para uma professora portuguesa, ela disse que encarnado em Portugal tem necessariamente a ver com o fato de ser filho de Deus e de Deus ter encarnado em Jesus. Então, para a gente não tem essa conotação. Eu queria só fazer um destaque no sentido muito mais de estar enredado, né, na formação de professores. Então, para começar a conversa, é importante que a gente dê um destaque acerca dessa formação do professor reflexivo. Especialmente no Brasil, somente aqui, nós temos tido, há algum tempo, há quase 20 anos, a discussão sobre o professor reflexivo como se isso tivesse relação com uma determinada ideologia econômica. Então, muitas vezes existe uma crítica de que o professor reflexivo, ele atende a uma proposta neoliberal, né? Eu fiz, como o Beto falou, meu pós-doc na Universidade de Aveiro, em Portugal, onde existe uma ideia completamente diferente a respeito disso, e é a partir, então, dessa proposta que eu quero conversar com vocês. E eu acho que é bem interessante a gente pensar. Ontem o professor Michel Tcholan falou da ideia da ajuda mútua, lembram? Não sei se estava todo mundo lá. E eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a ideia de, como diz a professora Vera Placo, não nos roubem as palavras, porque as pessoas tiram as palavras do nosso cotidiano e a gente acaba tendo que inventar novas coisas para dizer o mesmo. Então eu quero mostrar para vocês o que nós estamos entendendo por reflexividade. Então a primeira discussão é a ideia de que refletir é muito diferente de simplesmente pensar. Claro que os dois são procedimentos cognitivos, mas nós temos que considerar que a reflexão tem a ver com a ideia de indissociação entre a teoria e a prática. Então, nesse sentido, a teoria e a prática são indissociadas e constitutivas uma da outra. Então, aquela ideia que a gente sempre ouve, inclusive dos nossos alunos, dizendo: a teoria na prática é outra, essa é uma proposta que vai contra essa ideia de reflexão, né? Então, a teoria na prática sempre vai ser a mesma se a gente estiver analisando a prática à luz de uma determinada teoria e se estiver colocando em prática ideias a partir de coisas que a gente pensa. Então, a reflexividade é a capacidade, então, que nós temos de realizar essa reflexão
e a gente defende o ponto de vista dela ser sempre sistemática e coletivamente. Então, nessa maneira, a teoria e a prática, como eu disse, são indissociadas e constitutivas em relação a uma em relação à outra. Então, a partir do momento que elas se juntam, elas não mais se separam. Então, conhecer a teoria é necessário, mas não é suficiente. Muitas vezes as pessoas dizem, você é um excelente profissional da sua área, você é um ótimo psicólogo, então você vai ser um excelente professor. Não é bem assim que as coisas funcionam, todos nós sabemos. Então, é necessário conhecer a teoria, mas não é suficiente. O que é importante dentro dessa proposta de reflexividade é discutir e analisar as implicações educacionais das teorias educacionais e psicológicas que a gente está usando para fazer determinadas coisas. Então, se eu tenho uma ideia de que um determinado sistema teórico, por exemplo, o behaviorismo, ou o construtivismo piagetiano, a teoria histórico-cultural, o que eu tenho que pensar é que implicações isso tem para a minha prática, para que eu possa desenvolver uma discussão mais eficiente. O Donald Schoen, que é um autor que nos dá a referência a respeito disso, em duas publicações dele, em 1983 e 1987, ele nos diz o seguinte: os contextos educativos são dinâmicos, instáveis, ambíguos e incertos. Muitas vezes a gente vai para a sala de aula, tendo preparado uma aula bem bacana, e chega lá na classe, há problemas, ou mesmo dentro da própria faculdade, da universidade. Então, a gente pode dizer que, dessa maneira, os contextos educativos são imprevisíveis. Se são imprevisíveis, não dá para a gente trabalhar com a ideia de ter determinadas metodologias que vão sempre funcionar, que vão sempre dar certo, e ter isso como receituário. É importante, portanto, que a gente defenda a ideia de aprender fazendo e dialogar com a situação. Eu queria só dar um exemplo aqui dessa ideia de dialogar com a situação, de uma situação que eu vivi com uma orientanda minha de doutorado, que ela era professora de uma escola de educação infantil, e ela tinha feito uma proposta para as crianças de ir lá no fundo da escola fazer uma discussão, sei lá, sobre um projeto qualquer. Quando ela estava caminhando, sabe aqueles caminhos assim de cimento que tem para passar de um lugar para o outro? Ela avistou de longe uma taturana no chão e as crianças vinham vindo atrás dela. Então ela teve que imediatamente tomar a decisão de ou eu mudo o caminho para desviar da taturana, porque isso vai atrapalhar a discussão que ela tinha planejado, ou ela ia em frente, e com certeza as crianças iam parar para vir. E ela, obviamente, optou pela segunda opção, e as crianças pararam e ficaram maravilhadas, né, de ver a taturana e os comentários dela. Nossa, que linda, ela é laranja e vermelha, nossa, que linda, ela é peluda. E o outro dizia, mas a minha mãe falou que ela é muito perigosa, a gente tem que tomar cuidado. Não, mas ela é uma criatura de Deus, e papapá. Um molequinho que estava no grupo tirou o sapato e pá, matou a E aí entra um grupo de você é um assassino, você não podia ter feito isso, e entra um grupo de você nos salvou, você é o nosso herói, né? Então, esse exemplo só para a gente poder pensar que nesse exato momento o que a professora precisou fazer foi dialogar com a situação para poder conversar com as crianças a respeito do que tinha acabado de acontecer. Ela não podia crucificar o menino nem dizer que ele era o grande herói da turma, mas ela precisou parar completamente a atividade. Então está clara a ideia do diálogo com a situação. Um outro conceito que a gente tem defendido muito no trabalho com a formação de professores é o conceito de artesania. Então, tal qual o movimento do artesão, o professor aprende a fazer a docência no compartilhamento do seu trabalho com parceiros mais experientes e também ao ensinar seus saberes aos professores iniciantes. Por coincidência, claro que não é coincidência, mas essa citação é dessa orientanda minha, a Luciana Ferreira, né, que defendeu o doutorado em 2014. Então a gente defende a ideia de ensinar o nosso aluno a olhar para o que está acontecendo de uma maneira em que ele olhe a partir de uma formação estética, em que ele vai olhar para os detalhes do que está sendo veiculado e o que está realmente acontecendo.
Então é fundamental defender o princípio da artesania, no qual o sujeito tem o domínio do seu modo de trabalho, por ser capaz de utilizá-lo, em favor das próprias necessidades, demandas e percepções. Tal qual o artesão, não basta só saber a prática. A técnica, desculpa, a atividade pedagógica nesse sentido se assemelha à prática artística. Esse movimento é percebido caracteristicamente na figura do artesão, que, munido de bom domínio técnico das suas ferramentas de trabalho, é capaz de utilizá-las com autonomia para realizar o seu trabalho, lançando mão dos conhecimentos necessários para manter a originalidade e a totalidade de sua atuação. É aquela ideia de que vai... acho que a gente pode dizer que vai muito além da técnica que a gente busca ensinar para os nossos alunos, mas o olhar sensível, a educação para as sensibilidades. Assim como cada peça fabricada pelo artesão é única, cada aula e cada dia de encontro de um professor revela a sua singularidade na inteireza. Muitas vezes os alunos dizem: eu faltei na sua aula, eu posso ir assistir no próximo curso, na próxima classe que você dá? E a ideia que a gente tem é: você pode até assistir, mas não vai ser a mesma coisa, porque as experiências são inesquecíveis, únicas, irrepetíveis, mas também comunicáveis. Então, é fundamental que a gente olhe para a ideia de sair de um trabalho solitário para um trabalho solidário, como diz a professora Idália Sá Chaves e a Joana Amaral, da Universidade de Aveiro. Eu acho muito bonito esse trocadilho que elas fazem com essas duas palavras. Então, a Idália Sá Chaves, em alguns textos, sugere identificar os seguintes níveis de reflexividade, que eu acho que é importante passar rapidamente por isso para vocês, porque muitas vezes a gente diz: nós vamos formar um professor reflexivo, mas nós vamos ensinar esse professor a ser reflexivo. O que eles defendem, a ideia, a Idália Sá Chaves e outros autores, é que a gente começa, mesmo que seja na descrição de uma determinada situação, isso já é um nível de reflexividade. Então não tem uma situação em que a gente diz: aquele professor não é reflexivo, ou ele não está fazendo reflexão. No nível 1, que é o nível técnico que é chamado, é uma maneira descritiva simples de contar sobre alguma coisa. Narra-se algo a alguém por meio de um processo de refletir-se no outro. A partir do momento que eu estou contando uma história, eu estou selecionando, elencando determinados aspectos para poder fazer o relato. No nível 2, que é o prático, os relatos que indicam não só o relato simples, mas apresentam indícios do porquê se fez determinada ação. Percebam que o primeiro é só descritivo e aqui ele diz por que ele fez determinada coisa. Então, reporta-se a um exemplo, a algo observado no cotidiano, quase sempre justificando e se posicionando em relação à aula. No nível 3, que é o chamado crítico, volta-se a relatar o que se pensa sobre o que se fez. Então, ele vai narrando e fazendo uma reflexão. Ali, ele já tinha acontecido no nível 2 e ele faz a reflexão. Aqui ele narra e faz a reflexão. O falante critica aquilo que praticou e que descreveu. No nível 4, que é o metacrítico, descreve-se uma determinada coisa, justifica-se o porquê se faz isso, reflete-se com as ideias que se comungam e se defendem. Eu sei defender, eu sei justificar, eu sei argumentar, inclusive do ponto de vista teórico. E o metaprático, que é o 5º nível, o indivíduo, ao se reconhecer como responsável pelo ocorrido, age visando a transformação da realidade. Então é um nível bastante elevado de reflexividade que eu digo: tá bom, a situação é essa, eu já pensei, já levantei as hipóteses, e o que é que cabe a mim nesse pedaço desse latifúndio, tá certo? Que responsabilidades eu tenho para alterar essa aula, para pensar em termos de motivação de alunos, etc. Então, a gente defende uma tese de que, mais do que um processo, a reflexividade é um princípio na formação de professores. Então, essa é uma ideia que a gente está defendendo, no sentido de que é importante a gente saber os diferentes níveis, mas a ideia de que a teoria e a prática estão indissociadas, elas são um princípio de trabalho. Então, ao propor para os meus alunos uma determinada atividade, uma estratégia docente, então os professores de exatas, por exemplo, fazem algumas vezes uma lista de exercícios. Isso existe uma teoria que está fundamentando essa ação.
A professora Idália Sá Chaves, então, apresenta alguns princípios promotores da reflexividade, que eu acho que é importante a gente minimamente passar por eles. Então ela diz, existem alguns princípios que precisam ser seguidos. Princípio da pessoalidade. As marcas de cada um. Cada um de nós vai, na verdade, relatar uma determinada situação a partir do vivido. Então eu posso contar um determinado filme que eu acabei de assistir com um grupo de estudantes, cada uma das pessoas vai se lembrar de um determinado aspecto e vai falar determinadas coisas que tem a ver com a sua forma de olhar. A contextualidade, pensando que dar aula para uma escola pública, por exemplo, numa cidade como São Paulo, é completamente diferente da aula numa cidade do interior mais distante da capital. O inacabamento no sentido de que sempre a construção do nosso conhecimento é inconcluso. Tá certo? A gente precisa o tempo inteiro continuar estudando. A autoimplicação no sentido de que ninguém aprende no lugar de ninguém. Se eu não conseguir seduzir esse meu aluno para o conhecimento, se eu não conseguir promover nele o conhecimento, inclusive da artesania, nada vai acontecer nesse processo de aprendizagem. O efeito multiplicador da diversidade, no sentido de que todos nós temos algo a acrescentar. Então, eu posso, aqui no Brasil, a ideia quando você chama alguém faz uma ação multiplicadora, essa pessoa vai para um curso, por exemplo, volta para a escola e ela conta para os outros professores o que ela aprendeu lá. Em Portugal, a ideia de multiplicador é diferente. Cada um se lembra de um determinado momento e essa ideia, então, portanto, ela é ampliada. A ideia da conscientização, no sentido da tomada de consciência, que só me ocorre através do outro. E a comunicação ao outro e essa comunicação também ligada à nossa rede chamada vida, né? De você poder comunicar aquilo que você pensa, sente e planejou. E a Idália Sá Chaves defende especialmente a formação horizontal e vertical, no sentido de que existe sim uma aprendizagem mútua quando a gente pensa na relação professor-aluno, mas também não podemos tirar a ideia de que um de nós, nessa dupla, tem um conhecimento mais alargado. Muitas vezes a gente diz, nós defendemos só a formação horizontal é democrática e tal, mas isso é um equívoco do ponto de vista da professora Idália, do meu também, porque a gente tem que considerar que, quando nós estamos, por exemplo, trabalhando com estagiários, nós temos uma certa experiência, mais do que ele, um conhecimento teórico, inclusive. Agora, no começo do ano de 2017, eu fiz o meu concurso para professor titular na Unicamp e acabei, ousadamente, acrescentando algumas ideias, alguns princípios, além dos que a Idália fala. Então, a interconstitutividade entre a teoria e a prática, o conhecimento fundamentado vai muito além do parece-me que. Então, a ideia de que você talvez seja isso, eu acho que pode ser aquilo, mas a fundamentação teórica me faz ter muito mais segurança e argumento. A reflexividade no sentido dela ser coletiva, acontecer sempre em espaços coletivos de trabalho. A ideia de ser membro do grupo, isso é fundamental. O professor Michel Tinodan falou da ideia da discussão que a gente pode fazer numa pesquisação, da gente, como é que a gente entra nos lugares, e a partir disso a gente pode considerar também que necessariamente é importante que nós sejamos membros do grupo com o qual a gente está trabalhando e pesquisando. Tem clareza dos dilemas, porque quando a gente entra numa situação de sala de aula, ou mesmo num trabalho em campo, os dilemas são muitos, e a gente diz, quais deles, então, serão enfrentados nesse espaço de tempo que nós temos? A ideia de um trabalho frequente e sistemático, que é uma expressão que a professora Idália também usa, a gente fazer uma avaliação em tempo útil. Ainda dá tempo de você organizar e reorganizar o percurso, a gente não faz avaliação só no final do semestre para poder dizer, olha, deu certo, não deu. E a totalidade do desenvolvimento profissional, pessoal e social, no sentido dessas dimensões também ser indissociáveis. Então, os princípios promotores da reflexividade. A reflexividade é potencializada por determinadas estratégias,
não qualquer uma, não para qualquer grupo de trabalho, mas estratégias ajustadas àquela realidade. A realização de análise sobre, com e no cotidiano, que promove uma nova visão a respeito do que está acontecendo, e a existência de espaços e tempos coletivos para que nós tenhamos possibilidade de partilhar aquilo que está sendo produzido. Então, é fundamental que nesses princípios a gente também defenda uma postura investigativa sobre a própria prática, no sentido de olhar, os objetivos foram atingidos, eu gosto dos resultados. É uma pergunta que eu sempre faço para os meus estudantes: eu gostaria de ser meu aluno? Quando eu olho para a minha prática na sala de aula, é fundamental que a gente pense isso. Então, existe uma crítica, como eu disse, muito importante sobre a reflexividade, que ela foi especialmente apontada pelo Zeigner, então em 2008, e eu estou só apresentando aqui para vocês para dizer que a gente tem ciência dessas dimensões e muitas delas a gente concorda. Então, o primeiro cuidado: professores reproduzirem práticas sugeridas por pesquisas conduzidas por outras pessoas. Outra, um pensamento de meio e fim, questões técnicas de métodos de ensino e simplesmente ignorar a análise dos seus propósitos. Ou desconsiderar o contexto social e institucional no qual essa atividade acontece. E, por último, ter uma ênfase sobre como ajudar os professores a refletirem individualmente. Então, a gente tem que tomar cuidado para que essas coisas, na verdade, não aconteçam. Assim, o exercício continuado, sistemático e crítico... Quanto tempo, Beto? Você nem sabe, né? Deixa eu ver. O exercício continuado, sistemático e crítico permite um certo modo de reflexividade, mostrando que a indissociabilidade entre a teoria e a prática induz a uma nova reflexão, a uma nova prática, uma nova teoria, e a realização de uma prática mais segura na direção do que se pretende alcançar. Então, fechando a discussão sobre reflexividade. A reflexividade permite o aprofundamento, amplia, desafia, persuade e consolida o conhecimento produzido na escola, na academia, como um fator de desenvolvimento profissional, pessoal e social. Reflexão não se faz com esforço individual apenas. É fundamental que se reconheça a mais-valia do outro como um parceiro importante para esta ampliação. Aquela ideia de vou para minha casa e vou fazer uma grande reflexão sobre o que eu fiz hoje com os meus estudantes, a gente defende que isso seja feito coletivamente. Acreditamos que a organização da escola, e eu estou chamando a escola aí como um espaço educativo, né, que é a universidade também, tem que ter espaço para o coletivo existir, espaços de conversa e tempos de conversa. Eu queria agora, rapidamente, fazer um relato de duas experiências que mostram, duas experiências docentes que eu tive, mostrando a reflexividade encarnada na formação de professores. Nossa história. Vai ser essa. Então, eu gosto muito dessa fala do Jorge La Roça, um filósofo espanhol, quando ele diz: a experiência é algo que nos acontece e que às vezes treme ou vibra, algo que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão e que às vezes, algumas vezes, quando cai em mãos capazes de dar forma a esse tremor, então, somente então, se converte em canto. E esse canto atravessa o tempo e o espaço e ressoa em outras experiências, em outros tremores, em outros cantos. Eu queria relatar duas experiências, uma que aconteceu no primeiro semestre de 2015 e a outra que acabou de acontecer agora no segundo semestre de 2017. A primeira é essa disciplina, que tem a sigla EP 107, que tem o título Introdução à Pedagogia, Organização do Trabalho Pedagógico, que é oferecida aos estudantes do primeiro ano do curso de Pedagogia da Unicamp. Então, é o primeiro semestre do primeiro ano, né? Então, em 2011, eu tinha já oferecido essa disciplina, a EP 107, e ela tem uma ementa bastante ampla, e eu dei um destaque para a entrada dos estudantes na universidade, porque
além das discussões teóricas, a minha filha também tinha entrado numa universidade fora de Campinas e eu queria conversar com eles também sobre angústias e aflições que ela também me falava. E aí trabalhei com a ideia de portfólios reflexivos em que os estudantes tinham que produzir os portfólios. Em 2015, eu descobri uma chance de aposentadoria que eu tinha. Eu já tinha 28 anos de docência e 35 de trabalho, e quando essa disciplina foi atribuída a mim pelo departamento, eu disse, vou fazer o meu melhor, vou acabar a minha carreira artística com chave de ouro, vou fechar dando um lacinho. E eu fui para a sala de aula com uma turma que os próprios alunos diziam que era a Ana e a sua equipe, que eram 5 alunos de graduação e pós e eu. Então, a proposta era oferecer uma contribuição aos futuros professores, ou aqueles em início de carreira, porque já tem gente que atua como professor quando vai fazer pedagogia, para que pudessem se apropriar do seu lugar docente, desde a entrada na universidade e depois na escola, reconhecendo expectativas e necessidades de quem inicia uma relação profissional nesse contexto. Então, eu queria contar para vocês 2 estratégias. Foram muitas estratégias que a gente utilizou ao longo das 15 semanas, mas 2 estratégias. A primeira de sedução dos alunos e a segunda da gente produzir conhecimento. Então, a primeira foi uma estratégia que a gente chama de autorretrato, e obviamente eu falei de mim. E aí eu queria mostrar para vocês o que é que eu contei para os alunos, iniciando o meu autorretrato para orientar a produção dos deles. Tenho 55 anos, isso foi em 2015, eu agora tenho 58. Nasci em Fortaleza, no Ceará, e a nordestinidade me constitui. Adoro tudo do Nordeste. Sou a terceira filha de uma família de 4 mulheres. Somos fortes e corajosas e ousadas. Minha mãe ficou viúva aos 39 anos e com 4 filhas pequenas, ou se virava ou se virava. Sou divorciada, tendo sido casada por 28 anos. Tenho uma filha Bia, de 23 anos, que faz geografia aqui na Unicamp. Tenho um novo companheiro, Tarcísio, que transformou a minha vida. O olhar dele melhora o meu, como diz a música do Arnaldo Antunes. Fiz psicologia na PUC de Campinas, me formei em 1981, fui professora lá por 14 anos e desde o ano 2000 sou docente aqui na Unicamp. Fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre-docência. Faço parte do GPEC, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Continuada, aqui da Faculdade de Educação. Trabalho em escolas há mais de 34 anos e essa é a minha vida profissional. É lá que gosto de estar, atuando com formação de professores. Desenvolvi projetos interessantes em escolas e vou ter a oportunidade de contar muitos deles a vocês. Adoro ser professora. Talvez esse seja o último semestre da minha docência aqui na Unicamp, pois descobri que posso me aposentar a partir de junho. Então a gente fez isso e eu e a minha equipe levamos uma caixa, que a gente chama de caixa mágica, que tinha canetinha, lápis de cor, fitas, papéis coloridos, tesoura e etc., em que cada um dos alunos tinha que individualmente produzir o seu autorretrato, usando a expressão que quisesse. Podia ser uma narrativa, podia ser uma música, podia ser qualquer coisa que eles quisessem fazer. Então, inicialmente, era uma atividade prevista para 2 horas, que era depois do intervalo, eu ia fazer essa proposta. E aí a turma, ao invés de a gente fazer em vários subgrupos de 5 alunos, em que eles poderiam contar sobre a vida e se apresentar, porque era o primeiro dia de aula do curso, que era segunda-feira à tarde que essa disciplina era oferecida, a turma resolveu não fazer grupos, subgrupos, e um grupo foi se encontrando dentro da classe e o outro foi lá para fora. A hora que acabou o dia, eles pediram para que não houvesse mais essa separação, e como nem todo mundo tinha se apresentado, eles pediram para que na próxima aula todo mundo se apresentasse, para todo mundo a gente fizesse um grupo só. Então, ao invés de 2 horas que a gente teve, viraram 8, né, de 2 dias só apresentando o autorretrato. Foram relatos reflexivos de infância, de adolescência, de superação, de saudade, de sucessos e vitórias, que cada um dos alunos divulgava no grande círculo que fizemos na sala de aula. Foram narrativas acompanhadas de muitas risadas e alegrias, mas também de choros e angústias próprios e solidários. Portanto, experiências inesquecíveis e irrepetíveis, mas comunicáveis. Acho que vocês têm uma bela ideia do que é que significa entrar na universidade, deixar a família e ir morar numa outra cidade. Sobre isso que a gente estava falando.
Nessa disciplina, a gente utilizou uma outra estratégia, que é chamada de registro poético, também por essa minha orientanda Luciana Ferreira, em que o registro poético é uma produção pessoal feita com recursos estéticos diversos. Os alunos também podem fazer textos, podem fazer vídeo, dança, apresentar qualquer coisa. Mas fazendo esse registro poético, é uma síntese do encontro vivido, trazendo a essência do que foi experienciado, mas com recursos expressivos verbais ou não verbais. Era claro para os alunos, nós não queremos uma ata do encontro anterior. A gente assistiu a aula, a gente estava junto, né? Mas eram, então, textos livres, apresentações orais, danças e cantos coletivos, mesclando poesia com descrições textuais, música e teatro, com o objetivo de exercitar a capacidade simbólica e registrar as percepções estéticas do encontro, para além dos saberes teóricos. Ao final, a gente combinou que todos os alunos, todas as aulas faziam o seu registro poético e o início de cada aula começava com a apresentação de 3 ou 4 registros apresentados voluntariamente. A estrutura semanal, então, em todas as aulas, com os 49 alunos, eu começava sempre a aula fazendo uma leitura de uma crônica ou exibindo um vídeo que a gente chamava de uma situação que acolhe, considerando que esse acolhimento também significava compromisso com o trabalho em grupo. Em seguida, eram apresentados 3 ou 4 registros poéticos e cada um dos alunos tinha como atividade também, tarefa, apresentar um livro de história de literatura infantil com uma proposta de trabalho para trabalhar com alunos de educação infantil até o 5º ano. Conteúdos teóricos eram trabalhados entre ou após as apresentações. Eu tenho mania de interromper a apresentação ou esperar acabar e discutir teoricamente aquela proposta que os alunos fizeram, porque esse é o compromisso da reflexividade também. Então, alegrias, frustrações, angústias, questionamentos, aprendizados, partilhas e reflexões foram ressignificados na formação dos estudantes. Só para vocês terem uma ideia, foram apresentados 580 registros poéticos no semestre, sendo que 57 deles foram apresentados voluntariamente na sala de aula. A partir do que ia acontecendo, a gente foi ficando assim, emocionado e feliz com o que estava sendo produzido. E aí, 3 alunos, o Raul França, que ele inclusive apresentou o trabalho dele aqui ontem, resolveu fazer uma dissertação de mestrado sobre os registros poéticos, e a Jade Berzin e a Rafaela Horta fizeram uma iniciação científica sobre os registros poéticos, mas buscando identificar os níveis de reflexividade que tinham aparecido nos registros. Não havia intenção inicial de fazer pesquisas, o resultado não poderia ser previsto. Claro que tinha uma intencionalidade, mas a gente não podia combinar com os russos o resultado da brincadeira. Então chamou a atenção clima de afetividade na turma e experiências formativas narradas. No meio e no final do semestre, os registros poéticos foram todos comentados para cada um dos alunos por escrito. Quem nunca apresentou foi delicadamente convidado a fazê-lo. Claro que eu fui ajudada pela minha equipe. Foram 15 aulas com essa turma. O que temos guardados são textos de discussões riquíssimas que nos emocionaram e nos alimentaram semanalmente. E aí, a disciplina era oferecida na segunda-feira à tarde. Na hora do almoço, na terça-feira, o meu marido perguntava: e a crise da terça-feira? E eu dizia: que crise? Quer dizer, você não tem a menor possibilidade de se aposentar, você adora o que você faz, acho melhor você repensar. E aí eu caí nessa e fui fazer o concurso para professor titular, para ficar mais 5 anos. As estratégias relevantes apontadas pelas alunas a partir da dissertação do Raul foi o autorretrato, a partir de histórias pessoais, propostas vivenciais, os próprios registros poéticos, a discussão teórica, a atividade com livros infantis e a expressão por meio de linguagens artísticas. Então tivemos os alunos e eu juntos, uma deliciosa experiência, encontrada e encantada, uma vida tremida, quebrando cristalizações antigas e agora interrompidas, desfalecidas, uma vida cantada, sentida, emocionada e partilhada. Entretanto, agora, no segundo semestre, nós fizemos uma proposta de fazer
não era uma continuação da IP 107, mas eu fui até a sala de aula dos alunos e disse para eles: gente, vocês produziram muito conhecimento e vocês precisam saber disso. Atualmente os alunos então estavam terminando o terceiro ano do curso de pedagogia e nós tínhamos o interesse de mostrar para eles o conhecimento produzido, não só divulgando, mas também buscando fazer relações com o que eles estão vivendo agora nessa altura do campeonato, que é fazendo estágios, alguns trabalhando e tal. Então é uma proposta de meta-reflexão sobre os conhecimentos produzidos pela turma em 2015, né, e discutimos então as três pesquisas que foram apresentadas a partir dos registros poéticos, mostrando os princípios da reflexividade que estiveram presentes em suas produções, a mudança, o questionamento ou a reflexão do que ocorreu em 2015, então que relações podem ser estabelecidas com o seu momento atual de formação e contribuir com a formação inicial dos professores na indissociabilidade entre teoria e prática. Eu achava que 8, 10 alunos se matricularam. Era uma turma fechada para só quem tinha feito a 107 comigo naquele período poderia se matricular, e nós tivemos 25 alunos, que para a gente foi uma glória. 3 pontos então foram abordados na relação entre a IP 107 e a 521, que foi desse segundo semestre. A formação inicial do curso de pedagogia, os estágios e o trabalho, e a formação estética, que durante todo o tempo a gente destaca essa dimensão da artesania do trabalho. Considerações finais ou que lições tiramos dessas experiências? A reflexividade é uma dimensão que, enquanto princípio, ela é determinante na regulação de práticas, sem que seja determinante quanto ao modo como essas práticas são executadas, mas como salvaguarda do que é essencial. Existe um texto, né, de uma autora que diz: compre um kit neoliberal de educação infantil e vire um professor reflexivo. Não sei se vocês conhecem. Então, sempre que eu falo sobre isso, eu quero criticar esse texto, mostrando que a reflexividade vai regular as práticas, mas nunca vai nos dizer o modo como essas práticas serão executadas, o que depende, obviamente, de cada referencial teórico que nós temos. Essas experiências, então, são possíveis em quaisquer disciplinas? Nós podemos generalizar isso para qualquer disciplina, em qualquer curso? Sim e não, a partir de discussões que o Raul e eu temos feito, ele na dissertação e eu. Essa disciplina da IP 107 é a menina dos meus olhos atualmente. Não é uma resposta, porque não é uma receita. O registro poético e outras estratégias adotadas nessas disciplinas não funcionam se tomadas como técnicas isoladas, desconectadas de uma concepção de formação reflexiva. Também não se, por exemplo, o objetivo de uma disciplina for unicamente a aquisição de um conjunto de conhecimentos técnicos de determinada área. O registro poético certamente não seria um recurso motivacional, capaz de criar um envolvimento diferenciado. Ainda não se a formação for concebida como uma relação estritamente profissional, em que memórias e sentimentos são coisas da vida pessoal. Tem gente que diz, isso é coisa do povo de humanas, né? Fazer autorretratos desse modo seria, na melhor das hipóteses, uma breve dinâmica de quebra-gelo, como qualquer outra, para descontrair os humores no primeiro dia de aula. Os exemplos de inadequação possíveis seriam muitos, né? Então, também não para quem não tem tempo de esperar, de experimentar, de refletir, de mudar os planos quando necessário. As estratégias, portanto, não foram parte da aula, fizeram parte dela. E sim, porque foram 2 experiências, no sentido laroussiano, que nos transformaram a todos. Refletem a maneira como todos nós que dela participamos compreendemos a relação formativa. É uma experiência que foi coletiva, pois só ocorreram da maneira como ocorreram pelo fato de terem sido compartilhadas. E a experiência que teve sentidos singulares para cada um dos alunos, sendo assim 49 vezes única. Então, finalizando, eu gosto muito dessa citação que o Raul, essa fala do Raul na dissertação dele, quando ele diz: quando o músico se prepara para apresentar uma canção, seu objetivo não é terminar o mais rápido possível. Seu trabalho não se realiza só no momento em que acaba a sua apresentação. Para produzir o resultado desejado, dá sentido a cada nota e a cada frase, pois sabe que o
o que tem a oferecer àquele que o ouve não é um destino final, mas a própria travessia. Independentemente dos contextos, na escola, na formação continuada e na formação docente, será sempre necessário buscar promover a reflexividade a partir da dinâmica das situações, no diálogo com uma sólida e bem estruturada fundamentação teórica, concretizando em práticas transformadoras, reconhecidos e testemunháveis, que além desse efeito transformador, também legitimam o próprio conceito na sua essência. Então é isso. Para continuar a conversa, eu deixo aí meu e-mail, né? Nós já temos algumas publicações a respeito disso e estou à disposição para a gente poder conversar. Obrigada. Bom, quero agradecer a palestra da professora Ana. É sempre uma alegria, uma delícia ouvir a Ana conversar sobre essa questão da reflexividade e das histórias muito lindas que ela tem a respeito do trabalho que ela desenvolve com os alunos lá na